A Maria, ela carrega algo que não dá para ensinar. Pergunta o quê? Unção. Você pode aprender eloquência, subir o tom de voz, conhecimento, ser um bom pregador, um bom orador. Só que tem uma coisa que não dá para te ensinar. É unção. E ela carrega unção. Ela é uma das pregadoras dessa geração que se levanta. Anota, grava na live. E depois de uns anos, você vai ver. Deixa eu te falar uma coisa. Meu coração está transbordando, cheio da presença de Jesus. Eu não sei nem como eu não estou em lágrimas, porque meu coração de alguma forma foi muito ativado essa noite. E eu queria rapidamente lembrar algo que você é e que você não pode nunca esquecer. O que nós vamos fazer agora? Fala assim: eu vou lembrar de quem eu sou e eu nunca posso esquecer. Coloca em Gênesis capítulo 1, no verso 26. Eu quero muito agradecer a Jesus pelo privilégio que é fazer parte do recap, da Reino, de tudo que nós estamos edificando. Agradecer a vida dos nossos pastores, o pastor Eduardo e a pastora Priscila. Eu me sinto muito indigno diante de vocês. O meu coração se enche muito de alegria porque, acredite, tinha pessoas melhores do que eu para estar aqui, melhores que a Lari para estar aqui, e de alguma forma a gente foi escolhido por Deus para estar aqui com vocês. Então meu coração se enche de alegria quando eu vejo vocês, porque eu consigo ver em vocês um coração tão humilde, um coração tão quebrantado em Jesus. Eu consigo ver que nós estamos tendo o privilégio de liderar a próxima geração que está se levantando. Você tem noção de que pessoas do Brasil têm perguntado o que nós temos feito aqui? Que pessoas do Brasil têm perguntado como nós temos feito aqui? Eu sou capaz de abrir meu celular para mostrar para você as pessoas implantando exatamente o que nós estamos fazendo, dizendo: eu quero ser como vocês. O que é isso? Pergunto, o que é isso? Isso é uma graça de Deus que está sobre nós. Nós não olhamos para a igreja do vizinho e falamos: vamos fazer igual. A Reino não carrega isso. Nós carregamos uma mensagem que Deus nos deu, uma missão que Deus nos deu. Nós carregamos um espírito que Deus nos deu, o Espírito Santo, de uma forma alegre, leve, de uma forma dinâmica. Nós conseguimos ser o pentecostal que pula no fogo, que roda no fogo, mas nós também conseguimos ser, acredite, profundos na palavra. Essa é a Reino, esses somos nós. Você faz parte de uma igreja, irmão, acredite, que ama Jesus mais do que tudo e a todos. E porque nós amamos a Jesus, nós fazemos tudo o que nós fazemos. Você consegue entender isso, sim ou não? Então eu quero deixar o meu muito obrigado aqui a cada um de vocês também, e pedir para que vocês pudessem aplaudir a Jesus pela vida de vocês. Eu prometo que eu vou ser muito rápido com essa mensagem. Muito rápido mesmo. Vamos ler nos 3? 3. Peraí, que só 30% entendeu. Vamos dar oportunidade para os outros 70%. No 3, hein? 3. Então Deus disse: façamos os seres humanos à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Segura aí. Olha como isso é poderoso, o mistério de Deus escondido. O que ele disse? Façamos o... Você é um ser humano, sim ou não? Então você está nesse combo. Olha para quem está do seu lado e fala assim: você é ser humano? Ou você é um extraterrestre que está no nosso meio? Ainda que tenha a cara de alguém um pouquinho diferente, ele ainda assim é um ser humano. Olha aqui para mim. Ainda assim foi criado à semelhança de quem Deus é. Quem é você? Quem sou eu? Repita assim comigo: eu sou a semelhança de Deus. Esse é o plano original de Deus. Foi assim que Deus te criou. Independente dos seus traumas, independente daquilo que você um dia passou, independente daquilo que um dia falaram sobre você e sobre o seu futuro, você é exatamente aquilo que Deus disse que você é. E o que Ele disse que você é? Que você é semelhante a Ele. Qual que é o maior pecado que nós podemos cometer? É esquecer de quem Ele criou para que nós possamos ser. É esquecer de quem nós somos em Deus. Veja, você conhece toda a história.
Nós não vamos entrar para ganhar tempo, mas você sabe que Deus criou o homem, logo depois Ele também formou a mulher, e os dois comeram do fruto proibido, então eles caíram em desobediência e pecado, foram expulsos do jardim, e você também sabe que a partir desse momento uma nova natureza passou a habitar no homem. Essa é a natureza do Adão caído, essa é a natureza do próprio maligno habitando agora no homem. Aí a Bíblia vai dizer, se você continuar lendo Gênesis, que o homem vai começar a formar homens segundo ele, caído. Ou seja, já não mais a semelhança de Deus, já não mais como no plano original. E aí o que Jesus veio fazer? Pergunta o quê? Reestabelecer aquilo que um dia Deus tinha afirmado. No dia em que Ele formou o homem, no dia que Ele fez o homem, Jesus estava lá. Por isso que é o façamos. A Trindade estava trabalhando em conjunto. Repete assim comigo. A Trindade estava trabalhando em conjunto. Então Jesus sabia exatamente como você foi criado, porque você foi criado à semelhança dele, à semelhança de Deus. Assim como ele era em essência e em imagem, você foi criado. Você está comigo? Diz um amém. Jesus, quando vem e morre na cruz, Ele também ressuscita, Ele reestabelece então um novo povo, Ele reestabelece então uma nova identidade. Agora você já não é mais lembrado por um Adão caído, uma natureza, ok, que é segundo a carne. Agora você é lembrado como uma natureza não humana, mas uma natureza divina, no novo homem. Você agora está acrescido, você agora está no corpo de Cristo. Agora você já não é mais segundo a carne, agora você é segundo o Espírito. Amém. Veja, o que um dia você perdeu, Jesus reestabeleceu. De novo, o que um dia nós perdemos, Jesus veio e reestabeleceu. Repita assim comigo: o que um dia eu perdi, Jesus reestabeleceu. A sua identidade que havia sido perdida, fica tranquilo, Jesus veio, morreu e ressuscitou para que agora você possa ter certeza de que você voltou a ser a semelhança e a imagem dele. Sabe qual que é o problema? Pergunte qual? Que a nossa vida atual não nos deixa crer nisso. A nossa vida atual não nos deixa acreditar nisso. O que nós vivemos agora não nos permite olhar para isso e falar: é verdade, eu sou semelhante a Deus. Por quê? Porque a gente olha para a nossa rotina e a gente lembra dos nossos pecados. A gente olha para a nossa rotina e lembra da nossa ansiedade, da nossa depressão. A gente olha para a nossa rotina e lembra daquilo que declararam a nosso respeito. A gente olha para nós e lembra daquilo que um dia falaram assim para nós, ó, você não vai... Quem um dia aqui ouviu que é um erro a sua existência? Você é um erro. Quem um dia ouviu isso? Levanta a mão para eu poder ver. Eu levanto as duas, porque eu já ouvi isso algumas vezes. Quem um dia aqui ouviu com essas palavras: você não vai dar nada na vida? Levanta a mão para eu poder ver. Olha a quantidade de pessoas. Olha aqui para mim. Quem de vocês já teve alguma vez depressão? Levanta a mão para eu poder ver. Mas tem que ser aquela depressão diagnosticada, não a sua opinião, né? Tem esse detalhe muito importante, que o crente está triste, aí ele fala: tô depressivo. Não, irmão, você não está depressivo, você está triste, é o dia mal. Quem realmente foi diagnosticado como depressivo? Levanta a mão aí para eu poder ver. Quem aqui já foi ansioso? Já passou por crise de ansiedade? Levanta a mão. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você acredita que nesse plano aqui, em Gênesis capítulo 1, verso 26, no dia que Deus te criou, isso estava na sua identidade? Você acredita que Deus te formou depressivo? Você acredita que Deus te formou ansioso? Você acredita que Ele te formou para você dar errado? Você acredita que Deus te formou de alguma forma com algum defeito? Só se Ele tivesse, porque você foi criado à imagem dEle. Olha aqui para mim. Tudo isso foi consequência do pecado, não consequência de Deus. Tudo isso foi fruto do meu e do seu pecado, do nosso pecado. Mas fica tranquilo, porque hoje nós não vivemos mais debaixo do jugo do pecado. Hoje eu e você já não somos mais governados por essa natureza caída. Escuta o que eu estou te dizendo. Você já não é mais governado pela sua ansiedade.
Você já não é mais governado pela sua depressão. E deixa eu dizer mais para alguém que está crendo: você também não é mais governado por essas palavras de maldição que foi liberada sobre você e sobre seu futuro. Você não é governado por aquela palavra que disse: você não vai dar em nada. Você não é governado por aquela palavra que disse: que menino burro, que menina burra. Você não é governado por essas palavras de maldição. Você é governado pela palavra que Deus liberou sobre você. E qual palavra é essa? Essa palavra é que você é segundo a semelhança dele, que você está sendo formado e forjado como Cristo é. Essa é a palavra que te governa. Essa é a unção que está sobre você. Essa é a natureza que habita em você. Olha aqui para mim: ainda que a depressão bate na sua porta, ainda que a ansiedade bata na sua porta, ainda que as pessoas digam muito sobre você, ainda que você possa ouvir as piores coisas da sua vida. Veja, eu cresci em um lugar onde me falava: você não sabe ouvir, você não sabe falar. Se uma pessoa não sabe ouvir, não sabe falar, ela sabe fazer o quê? Hoje, as duas coisas que eu mais faço na minha vida é ouvir e falar. Hoje, o meu ganha-pão vem do meu ouvir e do meu falar. Hoje, o meu ministério vem de falar e de ouvir. Toda palavra que foi liberada contrária ao seu futuro, acredite, Deus vai reverter para um maná de coisas maravilhosas sobre você. Tudo aquilo que um dia foi lançado contra você vai voltar a seu favor. Você que ouviu um dia, você não vai dar em nada, fica tranquilo, porque já deu certo. Você vai dar em tudo e mais um pouco. Você que um dia ouviu assim, você é burro, fica tranquilo, porque você vai ter a sabedoria da parte de Deus. Tudo aquilo que um dia foi lançado contrário contra você, fica tranquilo, Deus é especialista em reverter palavras de maldição para palavras de bênçãos. Eu quero que você lembre agora na sua mente a palavra que mais te magoou no seu coração. Eu quero que você lembre agora no seu coração uma situação que mais te traumatizou. Eu estou falando exatamente dessa palavra. Escuta, como um profeta de Deus eu estou declarando: Deus está revertendo agora no mundo espiritual essas palavras para palavras de bênção. Teve um homem chamado Davi. Como que era o nome dele? Davi, você conhece bem a história dele. Davi começou muito jovem, ele foi ungido ainda adolescente para ser o rei de Israel. Não era qualquer rei, acredite, o maior rei que já existiu na história de Israel. Se você for hoje lá em Israel, eu ainda não fui, se no nome de Jesus eu vou com o pastor Eduardo ainda. Veja, presta atenção nisso aqui: se você chegar lá, hoje ainda tem filas para visitar o túmulo dele. Se você chegar lá em Israel hoje, ainda tem hotéis com o nome de Davi. Davi, sem dúvida alguma, foi o maior rei que já existiu na história de Israel. Você está comigo? Diz um amém. Davi foi chamado segundo o coração de Deus. Esse era Davi. Veja, quando Davi começou a sua caminhada, ele não começou como rei, ele começou como servo. Ele não começou como? Ele começou como? Você está comigo? Diz um amém. Balança a mão para ver se você está vivo. Bate a perna uma vez para ver se você está aí. É na perna, por que você bateu o pé? Como é que bate a perna? Não sei. Você pergunta, como que bate a perna? Bate o pé uma vez. Obrigado. Esse era Davi. Como que era o nome dele? Ele estava servindo. O que ele estava fazendo? Aí ele vai de frente à batalha, porque ele recebeu uma ordem do seu pai. Ei, seus irmãos estão lá de frente à batalha, então leve pão e queijo para eles. Davi, muito obediente, servo, ele pegou esses pães, pegou o queijo e foi lá de frente à batalha. Quando ele chegou de frente à batalha, quando ele chegou no lugar, os irmãos dele olharam para ele e falaram assim: ué, o que você está fazendo aqui, homem de mau coração? O que você está fazendo aqui, menino de mau coração? O que você está fazendo aqui, homem de mau coração? Veja, escuta aqui. Qual que foi a palavra declarada sobre ele? Mau coração. Sabe qual que foi a palavra da boca de Deus para ele? Pergunte qual? Segundo o meu coração. Aquilo que o inferno chamou ele, Deus reverteu. Não, acho que você não está entendendo. A palavra que poderia ser a palavra de maldição da história do maior rei de Israel, foi a mesma palavra que Deus reverteu tudo na vida dele. Deixa eu te falar uma coisa: quanto mais palavras negativas você está
ouvindo, mais é um sinal claro da parte de Deus que você carrega algo poderoso para as nações da terra. Sabe o problema? Pergunte qual? Que você resolve acreditar mais no que as pessoas estão dizendo do que naquilo que um dia Deus disse a seu respeito. Dá para colocar em Efésios no capítulo 1, no verso de número 4? Olha o que o texto vai dizer. Porque Deus nos escolheu. Aonde Deus nos escolheu? Você tem noção de que você habitava em Deus antes de você ser quem você é? Antes de Deus dizer assim, ó, haja luz, você já havia, já existia e estava em Deus. Ele te escolheu antes dele dizer, haja terra, haja céu. Deixa eu te dizer uma coisa muito interessante, muito importante, eu quero chamar a sua atenção. Alguém conhece uma pessoa sonâmbula? Levanta a mão e diga, eu. Ok. Tem algum sonâmbulo aqui no nosso meio? Vocês que são sonâmbulos no nosso meio, você já acordou um dia, alguém te disse assim, veja, por que você fez isso? Aí você fala, eu não fiz isso. Você fez sim isso. Você não lembra? O que você fala? Não lembro. Agora olha a pergunta, presta atenção aqui. O fato dessa pessoa sonâmbula ter feito algo e ela não lembrar, quer dizer que ela não fez? Ela fez. Mesmo que ela não. O fato de você não lembrar quando você estava em Deus, não quer dizer que você não estava. Pegou ou não pegou? Mesmo que eu não lembre, ainda assim eu estava em Deus. Deixa eu te falar uma coisa, você não só estava em Deus, você estava se relacionando com Ele. Sabe qual que é o seu desafio hoje? Pergunte qual. Não é você criar uma história nova, é só você lembrar daquela que você construiu quando você se relacionava com Ele, enquanto você estava nele. Olha o que o salmista escreveu. Todos os dias da minha vida escrevestes em teu livro. Cada dia que nós estamos vivendo, cada dia que nós iremos viver, um dia Deus escreveu todos eles no seu livro. Então a pergunta não é o que você está construindo, a pergunta é o que você está vivendo. Porque será que você está vivendo para construir sua história? Ou será que você está vivendo para viver a história que um dia Deus decretou ao seu respeito? Porque quando você vive a história que Deus um dia escreveu ao seu respeito, você vai viver segundo a natureza, segundo a identidade, segundo as palavras que Ele já colocou na sua vida. Deixa eu te dizer uma coisa, fica tranquilo se um profeta nunca colocou a mão na sua cabeça e declarou palavras de bênçãos, que ele nunca declarou alguma coisa sobre o seu futuro. Deixa eu te falar uma coisa, o próprio Deus já fez isso. Você quer de quem mais? Vou dizer de novo, você carrega as palavras certas da parte de Deus. Em você já está. Em você já habita tudo o que você precisa para você construir e edificar aquilo que Deus te chamou. Você está comigo? Diz um amém. E eu quero encerrar dizendo o seguinte para você. A sua fase de vida atual, o que você está vivendo agora, está muitas das vezes impedindo você de lembrar. Coloca por gentileza de novo em Gênesis capítulo 1, verso 26, e pode deixar na tela. De lembrar quem é você nele. Porque nós vamos olhando para as fases da nossa vida e para os acontecidos da nossa vida, por essas palavras negativas, e nós vamos resumindo a nossa vida a essas coisas. E é isso que vai nos distanciando do plano de Deus. É isso que vai nos distanciando do propósito de Deus. É isso que vai fazendo com que eu e também você não viva segundo a semelhança dele. Porque nós vamos acreditando mais nas coisas que estão acontecendo hoje do que naquilo que um dia Deus falou sobre nós, do que naquilo que um dia aconteceu enquanto estávamos com ele. Deixa eu te dizer uma coisa, você não foi chamado para viver no padrão desse mundo. Você não foi chamado para viver como o mundo vive. Como o mundo vive? Ele planta, ele colhe. E está tudo bem. Colher e plantar, nós temos que fazer isso mesmo. Você tem que fazer isso sempre. Você tem que plantar para você poder colher. Isso é uma bênção de Deus. Está escrito, de Deus não se zomba, não se deixa enganar. O que o homem planta, certamente... Glória a Deus por isso. Só que você tem que entender que a sua mente está muito além disso. Você está vivendo em uma atmosfera que você não plantou. Mesmo assim você está colhendo.
Você não plantou a vida de Cristo para você, mas você está colhendo ela. Você não plantou o céu, mesmo assim você está colhendo ele. Você vive em um plano celestial que vai além do natural. Enquanto o mundo se resume a isso, enquanto o mundo se resume a só querer ter o melhor estudo, a só querer ter a melhor casa, a só querer ter o melhor carro, você pode ter tudo isso e ainda assim viver em um plano muito além disso. Você pode ter e conquistar todas essas coisas, mas você pode viver em um plano que é muito além disso. Você pode viver em um plano onde você entende que você não foi chamado para ser resumido por essas coisas, para ser de alguma forma como essas coisas, mas você vai ter essas coisas e essas coisas não vão te ter. Repita assim comigo: eu carrego a identidade que Deus liberou a meu respeito. Nada e nem ninguém pode roubar isso de mim. Pergunta para quem está do seu lado: você entendeu? Vê se ele entendeu de verdade. Olha aqui para mim, para a gente orar e encerrar. Quanto mais você acreditar nessa palavra, quanto mais você lembrar dessa palavra, acredite, mais fácil fica para Deus cumprir os processos dele na sua vida, para que você possa viver a realidade que Deus um dia plantou e que Deus quer muito que você colha. Amém ou não amém? Vamos ler o último texto? Romanos capítulo 8, a partir do verso 28. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem de todos aqueles que amam a Deus, dos quais foram chamados de acordo com o seu propósito. Verso 29. Agora você vai ficar doido. Pois aqueles que de antemão... Sabe o que significa de antemão? Antes de tudo. Antes da fundação do mundo. Você está aí ou não está aí? Isso é uma outra carta paulina, reafirmando a mesma coisa que ele disse em Efésios, que nós acabamos de ler. Que nos escolheu antes da fundação do mundo, que conheceu de antemão. Irmão, você é conhecido por Deus antes mesmo de você surgir na barriga da sua mãe. Vê, também os predestinou para serem conformes à imagem de quem? Viu? O homem foi criado à imagem de Deus, sim ou não? A semelhança de Deus, sim ou não? Mas ele não caiu? Ele não perdeu essa semelhança? Ele não começou a produzir seres igual a ele, caído? Aí quando Jesus veio, ele reestabeleceu de novo esse plano. E agora, ele é muito poderoso. Pergunto por quê? Porque ele não depende de mim e de você. Então o meu e o seu pecado não anula o plano de Deus. A minha e a sua dificuldade não conseguem anular aquilo que Jesus fez na cruz. Então você pode ficar tranquilo, porque sim ou sim, Cristo vai ser formado em você. Você está aí ou não está aí? Sim ou sim, você vai ser a semelhança de quem Ele é. Sim ou claro, você vai viver segundo a natureza que Ele já colocou no seu coração. Quanto mais rápido você se permitir viver, quanto mais rápido você obedecer, mais rápido você chega nessa identidade. Você vive a plenitude dessa identidade. Mas uma coisa é fato, irmão: você vai viver segundo Cristo. Você está aí ou não está aí? Aplauda Jesus.